palestra neste auditório, nesta faculdade que dá nome a uma das figuras mais ilustres da história de Minas Gerais, o senador Milton Campos, foi também governador e exerceu outros cargos da maior importância. E, inicialmente, dizer que esse meu chamamento, em primeiro lugar, de certo modo, quebra aqui, porque a precedência devia ser ficada com o meu eminente colega João Noronha, que acabamos de ver a chegada aqui entre nós, o professor Ives Grandas, que vai coroar um brilho que é deste painel. E de qualquer modo, vou dizer que essa satisfação de estar aqui, porque Minas também, entre outros setores, porque o Brasil fez isso, tem feito isso na área do direito tributário. Sejam mineiros aqui nascidos, sejam pessoas que se tornaram mineiros. Eu vou lembrar, assim, na história da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, primeiro, Alberto Deodato. Alberto Deodato, cujos livros se espalharam por todo esse Brasil e se multiplicaram em diversas edições, embora nascido em Maruim, lá em Sergipe, veio para aqui ainda jovem, aqui teve carreira política, professor, jornalista, e se dedicou anos à ciência das finanças, já que naquela época ainda não havia autonomia do direito financeiro e do direito tributário. Parecia, essas noções eram dadas nos compêndios de ciência das finanças. Posteriormente, nós tivemos aquela grande figura que foi, agora estou me esquecendo, a gente com a idade vai perdendo, não, mas aquele que foi o colaborador do tratado de Ademar Balieiro, que foi o antecessor do professor Sacha na cadeira de Direito Tributário, Celso Cordeiro Machado. Celso Cordeiro Machado, que em sua obra ele foi quem esgotou todo o assunto que havia a ser abordado dentro daquele tratado. Nós tivemos agora também um mineiro emprestado, o professor Sacha Calmon Navarro Coelho, baiano como eu, e que para aqui se dirigiu, aqui ficou e empresta aqui o seu esforço, os seus estudos, tornando-se um dos marcos do direito tributário brasileiro. Isso sem falar também na nossa querida professora Isabel Décio, que além do direito tributário milita também em outras áreas, direito administrativo, direito penal, e que tem feito um esforço enorme na coordenação dessa Associação Brasileira de Direito Tributário, que agora está dando início a esse congresso. Eu, para iniciar esse tema, queria primeiro fazer algumas reflexões introdutórias sobre a questão do ativismo judicial. O tema realmente tem sido objeto de todos os momentos. Nós temos visto a cada momento as discussões sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, em que há grande debate no Congresso, nos meios acadêmicos, nos meios, no jornalismo. Os jornalistas nunca deixam de passar esses assuntos sem uma reflexão, sem uma crítica, sem uma insinuação de que o judiciário estaria ocupando aquele papel que seria próprio do poder legislativo. E aí vem as críticas sobre o que o Congresso estaria se ocupando
com outros temas, em vez de abordar aqueles, deixando um espaço enorme, e esse vazio estaria sendo preenchido pelo Poder Judiciário. Também na área acadêmica, nós temos visto aí na militância do jornalismo, o professor Ives Ganda da Silva Martins, que tem escrito e feito com aquela sua maneira educada, muito bem colocado os seus temas, mas sempre com críticas muito incisivas sobre essas matérias que têm sido objeto de nossas preocupações. Então, eu procurei ver como a doutrina tem analisado esse tema e fui buscar essa conceituação primeiramente, Luiz Roberto Barroso, conhecido jovem constitucionalista do Rio de Janeiro. E ele diz que a ideia desse ativismo judicial é uma ideia que inclui, primeiro, a aplicação direta da Constituição às situações não expressamente contempladas em seu texto, como também a declaração de inconstitucionalidade de atos governamentais, de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos, vamos dizer assim. E a imposição, seria um terceiro aspecto, a imposição de condutas ou de abstenções ao poder público. Você faça ou não faça determinada coisa. Essa atitude, a tomada pelo chamado ativismo, é a escolha de um modo específico e, como se diz hoje, um aspecto proativo de interpretar a Constituição. Nós temos uma Constituição que talvez excessivamente analítica, que dá margem a todo esse arcabouço que vai justificar muitas vezes essas intervenções do Poder Judiciário, expandindo então esse sentido normativo constitucional em seu sentido, em seu alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, muitas vezes, como anotou recentemente o professor Ivo, até tem anteprojetos, está naquela fase de discussão, mas começa a sociedade a reclamar uma situação, uma solução para aquele certo modo, uma solução para aquele problema, e vai chamar o judiciário a trazer um posicionamento. E há, de certo modo, um descolamento, vamos dizer assim, uma defasagem entre o que pretende a classe política e o que deseja a sociedade civil, que muitas vezes é assim interpretado pelo judiciário ao trazer aquela solução, impedindo que essas demandas sociais sejam atendidas de maneira proporcionando que procurando um meio de que essas demandas sociais sejam efetivamente atendidas. Por seu turno, eu fui buscar também, também na doutrina de Luiz Flávio Gomes, quais seriam as espécies de ativismo judicial. E ele faz uma distinção. Nós teríamos um ativismo judicial que se caracterizaria como inovador, quando o juiz cria uma norma de direito, e um ativismo que seria meramente revelador. Nesse caso, a criação do juiz aqui já não seria a criação de uma norma, mas a revelação de novos valores,
novos direitos a partir de uma interpretação mais ampla daquele setor específico. Então, essa segunda vertente é uma vertente que eu acho, já entrando assim num posicionamento pessoal, plenamente admissível. No que diz respeito à criação, eu ainda não consigo absorver essa novidade, talvez assim, embora não seja tão velho, mas também eu sou muito apegado às bases do direito com que aprendi na escola. Então a gente fica muito preso, tem uma certa dificuldade, talvez seja uma insuficiência teórica diante das novidades atuais. Então, o Luiz Machado Cunha, ele faz uma análise sobre esse tema que eu achei muito interessante, quando ele chama um primeiro ponto do ativismo, que seria o contramajoritário, que seria aquela relutância dos tribunais em aceitar as decisões que foram tomadas pelos poderes democraticamente eleitos, no caso o poder legislativo e o poder executivo. Não vou aqui exemplificar, eu só estou jogando umas pistas para depois os debates continuarem. A jurisdicional seria aquela ampliação dos limites jurisdicionais do poder judiciário, quando ele vai promover a correção, a modificação ou complementação de certas leis e atos administrativos. Uma terceira modalidade, finalmente, encontra o professor Luiz Machado Cunha, que seria aquele ativismo criativo, que implicaria na utilização da hermenêutica como uma forma de criar novos direitos ou afirmação jurídica de direitos morais, uma hermenêutica chamada concretista, e o princípio da proibição de proteção insuficiente, que é defendida por Conrado Hess. E, finalmente, uma última modalidade, a quarta modalidade, que seria o ativismo remedial, que implica na imposição pelo Poder Judiciário de obrigações positivas aos poderes eleitos, como a interferência em políticas públicas. Isso acontece, sobretudo, na área da saúde, em que muitas vezes as pessoas reclamam a necessidade de determinado medicamento. O medicamento, muitas vezes, não é liberado de pronto, porque há uma insuficiência de recursos no sistema do SUS e há uma ordem judicial para que aquilo se cumpra sob pena de desobediência. Então, são situações assim, eu sempre me questionei muito sobre isso, porque como eu já andei também ensinando direito financeiro, eu ficava preocupado com a realização da despesa pública, porque, afinal de contas, aquilo tem que ser dado dentro de uma verba própria, de um crédito específico, que é elaborado na lei orçamentária, e nós sabemos que, por mais amplo que sejam os recursos públicos, eles nunca são suficientes para atender às necessidades, aos reclamos da sociedade. Então, nós ficamos sempre nisso, como a sociedade, a autoridade para isso. Mas o Supremo colocou uma pá de cal sobre esse assunto, mostrando que, quando nessas situações específicas, há um voto específico, um voto bem elucidativo sobre isso do ministro Celso de Mello, que isso tem que se resolver. Então, a partir desse momento, eu acabei com os meus problemas pessoais de liberdade de estudo, nunca mais, e apenas repito, já que o Supremo está na cúpula do sistema. Eu estou trazendo aqui uma discussão que houve, uma discussão talvez de menor importância, mas não deixa de, apenas para abordar esse assunto, que é quanto à origem dessa palavra ativismo.
O nosso coordenador lembrou muito bem no início, na introdução aqui, que essa questão do ativismo judicial ele não tem tido uma elaboração técnica, né? Praticamente uma coisa nova nos congressos. Esse talvez seja o primeiro que eu me recordo assim que está começando a tocar nesse assunto. E aqui, segundo a professora Vanice Edna Lira, que escreveu uma obra sobre o ativismo jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal, ela diz que isso teria surgido na imprensa dos Estados Unidos, na revista americana chamada Fortune, pelo jornalista americano Arthur Schlesinger, em reportagens sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, que traçou o perfil dos 9 juízes que a compõem, e desde então o termo passou a ser utilizado com uma perspectiva de crítica contra o Poder Judiciário. Em sentido contrário, entendendo que de um modo diferente, nós temos a posição de Carlos Eduardo de Carvalho, que afirma que o vocábulo foi empregado pela primeira vez em 1916, há bastante tempo, em face da postura adotada pela Suprema Corte do Canadá, no que diz respeito à utilização pelos Estados Unidos de experiências que se fariam em áreas canadenses. Então, a partir de então, passou-se a adotar tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, a partir de 1916. O professor Luiz Roberto Barroso traz alguns exemplos, eu vou procurar falar um pouquinho rápido sobre isso, nesses países. Exemplo de ativismo judicial. Então, diz que o Canadá, por exemplo, foi chamado a se manifestar sobre a constitucionalidade dos Estados Unidos fazerem testes com em áreas canadenses. Nos Estados Unidos, ele traz um exemplo em que a Suprema Corte, na última eleição, o capítulo daquela eleição de Bush versus Gore, que terminou havendo uma grande discussão sobre o problema da maioria que não teria sido alcançado pelo Bush, e, ao final de contas, essa matéria foi levada à Suprema Corte, que, afinal de contas, que resolveu a questão. Em Israel, foi lembrado também a intervenção da Suprema Corte no que diz respeito à construção de um muro na fronteira do território palestino. Esse assunto teve bastante na imprensa, foi bastante discutido também. Na Hungria e na Argentina, foram já, nessa crise econômica que houve, esses planos terminaram sendo levados e foram, afinal de contas, validados pelas Supremas Cortes desses dois países. E na Coreia é uma outra manifestação em que a Corte Constitucional restituiu o mandato de um presidente que havia sido destituído por meio de impeachment. Então, veja que aí já se torna uma coisa bastante mais complexa com essa intervenção do Judiciário. As críticas. Nós temos aqui uma crítica, vou trazer uma crítica negativa, que é de Faustão da Rosa Júnior, e o que ele diz? Eu vou reproduzir suas palavras para não colocar termos estranhos na boca de outras pessoas. Então ele diz o seguinte: na verdade, o magistrado só apresenta uma legitimidade legal e burocrática, não possuindo qualquer legitimidade política para impor ao caso concreto sua opção política ideológica particular na eleição de um meio de efetivação do direito fundamental. Sucede que em nosso sistema os magistrados não são eleitos,
mas sua acessibilidade ao cargo dá-se por meio de concursos públicos, o que lhes priva de qualquer representatividade política para efetuar juízos dessa magnitude. Essa é a face da crítica negativa. Mas nós temos ainda a crítica positiva. E aqui é Maria Alice Rezende que vai falar. E ela diz também, vou usar as palavras, vou ler as palavras, eu não gosto de estar lendo não, porque eu sei que é ruim assim, para as pessoas. Mas vou ler aqui, porque aqui esse trecho é necessário. Nos últimos 60 anos, portanto, em consonância com a Declaração de Direitos Humanos, a democracia passou a ser identificada com acesso generalizado a direitos de cidadania. Hoje, ela está identificada com a fruição plena de uma cesta básica de direitos. A virtude da judicialização não é o papel proeminente dos magistrados, mas sim a educação cívica, a discussão pública sobre direitos. A lei não pode ser apenas um braço que pune, mas deve também acolher para ajustar as desigualdades originadas pela globalização. São essas as duas posições, isso só é suficiente para a gente verificar como esse tema é controvertido, como ele merece assim as distintas abordagens. O que nós podemos fazer aqui, realmente o ativismo judicial, ele representa uma faceta de uma elaboração teórica que é o chamado neoconstitucionalismo, que foi esse movimento que surgiu para contrapor-se ao positivismo jurídico, aquele posicionamento em que dizia que o juiz é apenas a boca da lei, ele é um reprodutor ao caso concreto daquilo que está na norma em geral, e que esse posicionamento que não mais atendia ao ideal de justiça. Esse novo modelo, então, ele acentua a valorização dos princípios e direitos fundamentais que passaram a vincular todo o ordenamento jurídico, exigindo dos juristas, então, uma nova formulação no modo de interpretar a Constituição e de todo o ordenamento jurídico. Nesse momento, nesse modelo, aqui opta por chamadas cláusulas abertas, por conceitos jurídicos indeterminados e pela coparticipação no processo de criação do direito. Então, uma das características desse movimento, como já sabemos, apenas aqui para lembrar, é a normatividade dos princípios constitucionais. O Supremo, como nós sabemos, tem feito uso largamente desse parâmetro, né, de utilizar, solucionar casos que às vezes não tem uma elaboração legal precisa para então trazer aquelas soluções que, no seu modo de entender, é a melhor para atender os reclamos da sociedade. É interessante verificar que no meio de tudo isso, um jovem, esse eu conheço pessoalmente, um jovem estudioso do direito constitucional se põe numa posição contraposta. É o Daniel Sarmento que chama a atenção quando ele denomina de panconstitucionalização e dizer que a constitucionalização do modo como está sendo feita, ela é antidemocrática na medida em que retira da maioria o poder de decisão. Mais uma faceta para mostrar como esse assunto é polêmico, como está a reclamar a nossa reflexão, a nossa participação, para trazer, então, até que chegarmos a uma solução. Então, é só relembrando esses pontos que são os próprios do neoconstitucionalismo, a filtragem constitucional e a chamada panconstitucionalização, que é essa posição trazida
Daniel Sartori. Eu vou procurar agora entrar na questão da competência tributária. A matéria tributária, como nós sabemos, ela é um tanto difícil se chegar a essas manifestações, porque nós sabemos que no direito tributário nós temos assim uma insistente busca do princípio da legalidade. A legalidade está na Constituição, a legalidade está no Código, a legalidade está até nas leis ordinárias, como um princípio a ser observado, a fim de evitar que o Estado aumente sobremaneira a carga que existe sobre os contribuintes. Toda a carga tributária que é aumentada para atender novo e novo crescimento da despesa pública, que cresce sem parar, atendendo aí aos reclamos da sociedade, das pessoas que querem mais e mais serviços públicos, sejam eles eficientes ou não. Então, isso há uma necessidade da participação do Congresso. Então, no direito tributário, há essa questão. Eu aqui, como foi colocado no início, eu quero falar um pouco assim, isso não tem uma ligação direta, mas sobre a questão da guerra tributária. Eu acho, por exemplo, é muito comum que, principalmente no ICMS, os estados, na busca de localizar empresas em seus territórios, ali se formulem certos incentivos, mesmo sem a ouvida daquele órgão central que é responsável pela autorização formada pelos diversos secretários de Fazenda. E às vezes contrariando até alguns princípios que deveriam ser nortear essa sua ação. Mas eu pergunto, eu tenho preocupado com isso, é o fato de, se o contribuinte, se o investidor procura uma sociedade ou uma determinada estado e ali localiza a sua empresa, eu creio que um outro estado não tem direito de por si só agir e cobrar diferença conforme ele entende. Eu acho que a única solução para isso é voltar-se para o Supremo com ação direta de inconstitucionalidade daquela lei. Porque quem confiou numa norma jurídica, uma lei escrita, não merece, não deve jamais sofrer qualquer penalidade. Infelizmente, muitos estados têm agido, vamos dizer, para falar na gíria aí, na mão grande. Chega lá e exige a cobrança daquele tributo, que sem fundamento constitucional, porque realmente, enquanto aquela norma, não é o caso, eu digo que não é fundamento constitucional para agir desse modo. É verdade que aquela formação está equivocada, mas o meio de se retirar a norma legal do sistema é buscar o judiciário. Como já tinha falado, como no sistema de legalidades escritas, de tipicidade cerrada, não é rara a manifestação de algumas pequenas manifestações. Então, a rigidez do sistema constitucional tributário só é suavizada na existência de lacunas na lei, a veiculação de normas tributárias com conceitos fluidos e indeterminados e nos conflitos de competência. Então, isso que eu acabei de falar, eu estou procurando resumir aí nesse pequeno esquema. A rigidez, a existência da lacunas na lei, a veiculação de normas tributárias e esses conflitos de competência tributária. Lacunas legislativas. Os avanços tecnológicos e o advento da internet, principalmente, na globalização, o comércio eletrônico, o esvaziamento das noções de fronteiras entre países com o fenômeno da globalização e, sobretudo, o papel do Estado que vem assumindo no desenvolvimento de políticas públicas como forma de implementação dos valores
plasmados na Carta Republicana estão a exigir do Poder Judiciário um papel criativo ante a insuficiência legislativa a regular as vicissitudes da modernidade. Um exemplo recente é a controvérsia a demandar uma solução judicial sobre a tributação do comércio eletrônico. O Valor Econômico, de vez em quando, aborda, está sempre tocando nesse assunto, bem como sobre a necessidade de se resguardar o contribuinte da tributação no comércio internacional. Eu vou trazer aqui o precedente do STJ, embora não muito novo, mas que retrata bem essa questão. Nesse precedente, como está estampado se discutia um assunto que era comum. E o ministro Teori Zavascki tomou a posição que eu tomaria. No entanto, prevaleceu a posição mais chamada, conhecida como, ou que se admite como mais avançada, do ministro Zé Delgado, naquela época ainda exercista, que diz o seguinte: os direitos fundamentais globalizados atualmente estão sempre no caminho do impedimento da dupla tributação. Esta vem sendo condenada por princípios que estão acima até da própria norma constitucional, sendo o princípio da não discriminação tributária adotado na ordem interna, deve ser adotado também na ordem internacional, sob pena de desvalorizar as relações internacionais e a melhor convivência entre os países. Supremacia do princípio da não discriminação do regime internacional tributário e do artigo 3º do GATT. Aqui no caso, fez prevalecer essa norma sobre uma lei que expressamente exigia a cobrança daquele tributo. Então, eu observo só uma chamada a propósito disso, e segundo o neoconstitucionalismo, o Estado deve ser capaz de construir soluções justas para os casos concretos, e esta seria uma manifestação desse sentido. Um outro ponto, eu não sei como é que faria isso, eu tenho 5 minutos, então vou procurar falar aqui mais rápido sobre esse tema, sobre os conceitos fluidos e indeterminados. São normas em que definem, por exemplo, as competências tributárias, sejam elas positivas, que atribuem então competência aos entes federados, ou negativas, que limitam o poder tributário. Elas veiculam muitas vezes conceitos que são fluidos e conceitos indeterminados. No julgamento, por exemplo, do RE 166.772-9 do Rio Grande do Sul, o Supremo declarou a inconstitucionalidade, por exemplo, da expressão autônomos e administradores contido no inciso 1º do artigo 3º da Lei 7.787/89. Essa expressão contida na Constituição Federal realmente trouxe um certo alívio para os empregadores, mas para os empresários de um modo geral, mostrando que quando se usa a expressão autônomos e administradores, não autorizava a cobrança daquela contribuição, senão daquelas pessoas que estavam efetivamente contidas ali. Nós sabemos que a Constituição Federal sempre foi interpretada até então, não com acepção técnica de termos jurídicos, mas no sentido comum. E nesse sentido, então, não se poderia empregar, no sentido que prevaleceu, diz o seguinte, que o sentido de alcance dos conceitos de empregadores, de folha de salário, essas expressões teriam sido utilizadas pela Constituição realmente em sentido técnico, portanto restrito. O julgamento foi realmente um julgamento em que houve um grande debate,
E alguns ministros, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, o ministro Moreira Alves, se colocaram numa posição de defender o sentido técnico, enquanto outros, como o caso do Francisco Rezende, Carlos Veloso, adotaram uma posição de utilizar o sentido comum. É uma posição mais conservadora, era a posição até então que prevalecia de se dizer que a Constituição não era uma ordem normativa técnica, mas que usava expressões comuns e que poderiam dar um alcance maior do que efetivamente a mera acepção. Então, esse o exemplo, esse foi o precedente que eu acabei aqui de anunciar. Um outro ponto que já estou discutindo, eu vou só encerrar agora esse ponto, falando sobre os conflitos que existem, além dos conflitos horizontais que nós aqui falamos, a questão, por exemplo, da guerra fiscal, também os conflitos verticais. É o caso de Estado e município. A questão do ICMS e do ISS, na atividade desempenhada pelos provedores de internet. E se perguntou a quem cabe o tributo? Ao Estado pelo ICMS ou ao município pelo ISS? Então a resposta foi dada na primeira turma pela nossa hoje aposentada ministra de Arruda, em que abordando isso, no caso concreto, considerando que a autora, ora recorrente, ora prestadora de serviço de conexão à internet, revela-se plausível a dúvida quanto ao imposto devido, ICMS ou ISS, tendo em vista que ambos foram exigidos pelos respectivos entes tributantes. Então a solução que se encontrou é que não era devido a ninguém, porque nem se ajustava ao ISS ou ao ICMS. Não quer dizer que toda vez que há uma determinada atividade que necessariamente deva pagar um tributo. Para haver o pagamento de tributo, precisa de uma lei anterior que defina exatamente essa exigência. A outra conflito também vertical, nós podemos citar o caso do ITR ou IPTU. Se está, principalmente quando a cidade cresce e atinge aquelas áreas periféricas que antes eram consideradas áreas rurais. Então, nesse exemplo, nós temos também um precedente, que eu não vou aqui falar no STJ, que abordou esse assunto, que foi o RESP 719/635 do Rio Grande do Sul, recente, que é relatada pelo nosso colega Mauro Câmara, que é de 27 de abril de 2009. Bom, eu vou agora já encerrar, porque eu tinha mais algumas coisas, mas o tempo eu acho muito importante, a disciplina aqui no painel. Então, desse modo, eu quero agradecer a paciência e a atenção com que todos me ouviram e, mais uma vez, repetir aqui o agradecimento pelo convite, porque para mim foi uma honra muito grande figurar nesse congresso em que estão participando pessoas da mais alto nível e que realmente com quem todos nós temos muito a aprender e a refletir sobre suas ideias. Muito obrigado a todos.